e o fazem, via de regra, voluntariamente. Essa voluntariedade não pode ser obstáculo à profissionalização. E quando eu falo em profissionalização, eu não estou justamente então me referindo à remuneração, e sim a uma sistemática de seleção dessas pessoas e, no passo seguinte, a capacitação dessas pessoas. Essa seleção, então, precisa, se nós partimos se for a opção, né, vamos respeitar as realidades de cada local. Há locais que têm, por exemplo, vou dar um exemplo meu de Campinas, eu tenho 6 faculdades de direito na minha comarca. Eu seria uma boba se eu não utilizasse essa mão de obra farta, né, e que já começa a ter alguma qualificação. Mas isso não é uma realidade nacional. Né? Eu tenho locais que eu não vou ter ninguém da área do direito. E não há nada demais em se valer. Pelo contrário, né, é uma excelente opção se valer de pessoas da comunidade que tenham essa predisposição. Especialmente nos locais onde é o próprio juiz que faz a seleção. Porque nada melhor do que você poder estar se valendo de pessoas que você conhece a reputação, que são pessoas que são respeitadas naquele seio, naquela comunidade, e que com isso vão garantir a evolução do próprio juizado, do próprio sistema de conciliação. Em Santa Catarina, eles têm um método interessante, que eu vou citar aqui do colega, que é justamente um sistema de indicações, nos moldes do que é o júri. Então, talvez outros locais também se valham desse sistema. Pessoas da comunidade, paróquias, comunidades religiosas, Lions, Rotary Club, enfim, pessoas que na comunidade já possuem algum tipo de organização e voltadas para algum trabalho mais social, fazem indicação de pessoas que poderiam ser conciliadores. Isso é muito interessante, porque é uma troca que, ao mesmo tempo que nos permite formar um grupo forte, coeso, já interagido com a sociedade, né, é uma via de duas mãos, na verdade. Né? Nós nos garantimos que haja um contínuo abastecimento de conciliadores e, ao mesmo tempo, temos pessoas que já têm um trânsito naquela comunidade. Isso me parece que é um sistema bastante interessante. E nas faculdades, né, nós temos o grande problema das faculdades, que é justamente a seleção de alunos. Eu acho que deve prevalecer, de qualquer forma, essas características próprias. Né? Então, se o próprio juiz que já faz essa seleção, não há nada demais que permaneça dessa forma, mas precisa ter uma sistematização. E essa sistematização, o que é? Vamos fazer uma seleção, né? Um concurso, não é um concurso, é uma provinha, uma entrevista. É preciso que isso seja feito de uma maneira sistematizada e transparente. Então, vamos fazer essa seleção. Por que não nos valermos de profissionais de outras áreas, psicologia? Está na hora de nós começarmos a utilizar as equipes multidisciplinares para nos auxiliar nessa tarefa. Os profissionais dessa área são preparados para isso, vão ser um grande subsídio para nos auxiliar a escolher as pessoas que efetivamente tenham um perfil, uma qualidade para esse trabalho. Novamente, Santa Catarina já se adiantou e adotou essa postura. Eles estão se valendo de profissionais da área de psicologia que participam dessa entrevista de seleção. Para quê? Para detectar desvios. Né? Na verdade, é isso. Aquela pessoa que não tem muita noção do que vai fazer ali, que quer utilizar, às vezes, a função de conciliador como trampolim para alguma outra coisa. Quer dizer, que fuja do foco de atuação como conciliador. Então, esses desvios certamente são eliminados de uma maneira mais fácil quando a gente se vale de profissionais especializados para isso. Então, está na hora da gente começar a se valer desses profissionais desde a fase inicial, do recrutamento e da seleção. Outra questão, não sei se é feito isso em todos os estados, é importante que a gente tenha o costume de pedir certidões, né, antecedentes civis e criminais das pessoas que vão atuar. Não é feito isso com a gente quando a gente vai prestar concurso? Antecedentes. Né? Antecedentes. Isso é importante. É preciso pedir também dos conciliadores. Mas nem pedir, não é verdade? Porque isso a gente requisita e já tem ali a listinha. Né?
Para quê? Para fazer uma triagem mesmo, né? Precisa saber quem são as pessoas que estão atuando. Elas precisam ser de confiança, elas precisam ter idoneidade, elas precisam ser pessoas né, de reputação ilibada. Precisa ser. Então, é importante que a gente se valha desse sistema de pedir certidões, antecedentes criminais e civis. Um outro aspecto, essa seleção, eu insisto muito na questão da transparência, né? Porque os juizados não podem ser feudos, né? A gente não pode fazer um grupinho ali de pessoas conhecidas que, então eu chamo aquele advogado que é mais meu amigo, aquele outro que eu me dou melhor. Não é isso, né? A gente está prestando um serviço jurisdicional. Então é preciso que isso seja aberto para todas as pessoas que tenham interesse e capacidade de participar disso. Então, óbvio que é mais fácil trabalhar no nosso universo com pessoas que a gente tenha esse trânsito, e é até um começo, mas precisa eliminar os feudos, vamos abrir isso. E para abrir, a gente precisa também, na hora que faz a seleção, da transparência dos nomes. Então, uma prática que é importante de se seguir é, feita a seleção, passou pela entrevista, saiu lá a listinha daqueles que vão atuar como conciliadores, vamos divulgar isso, vamos publicar um edital nos próprios juizados, nos fóruns, dando visibilidade dos nomes das pessoas que vão participar, e mais que isso, dando oportunidade de impugnação à participação delas. Né? Essa impugnação, qualquer reclamaçãozinha, alguém traz algum dado que era importante, né, relevante para se aferir se aquela pessoa tem ou não idoneidade para participar, e quem vai decidir isso, obviamente, é o próprio juiz, que está sendo responsável pela seleção. Né? Mas é importante que faça isso, é importante que se dê transparência e que se dê essa visibilidade para a Ordem dos Advogados do Brasil, para o Ministério Público. Há várias formas de fazer isso, e eu não quero trazer aqui alguma forma específica, e sim trazer a necessidade de que isso seja feito. Então, publicou lá o edital, estabelece um prazo prévio de impugnação, dá publicidade disso. Né? Se for o caso, manda uma lista, manda a lista para a OAB, manda a lista para o Ministério Público. Se alguém tiver alguma coisa, isso vai chegar às mãos do juiz responsável pela seleção, e é mais uma etapa que a gente elimina pessoas não desejadas. Né? Então, isso é importante. Passamos a fase de seleção. Aí começa o hard work, né, o trabalho duro, que é justamente a capacitação. E para isso eu já não vou mais me alongar, porque a minha participação aqui era só trazer ideias da seleção. Então eu já vou passar a palavra para os nossos queridos colegas, que agora eu vou apresentá-los, né? Dr. Roberto Portugal Bacelar, que é professor da PUC do Paraná, da Escola da Magistratura do Paraná, na graduação e na pós, professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, mestre em Direito Econômico e Social da PUC, vice-presidente da MB, coordenador do Programa Nacional Cidadania e Justiça, também se aprende na escola. Trabalha na conciliação desde 1983. Ontem mesmo, eu vou fazer aqui uma parte, a doutora Denise estava me lembrando há alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, quando eu fui a primeira vez no FONAGE, e eu conheci a Denise, e falei, você sabe quem é o Roberto Bacelar? Que eu queria conversar com ele, porque eu fiquei sabendo que ele tem uns métodos diferentes, umas salas montadas de uma maneira mais com cor, com musiquinha, com fontezinha que fica fazendo barulho, achei o máximo. E foi assim que eu conheci o Dr. Roberto Bacelar. E autor do livro Juizados Especiais, a nova mediação paraprocessual, que é da editora Revista dos Tribunais. Aliás, ontem ele fez a ressalva que falaram que a sala era cor-de-rosa, e não era cor-de-rosa, era uma sala verde. Né? Deixa eu já fazer aqui a observação. E também o nosso querido amigo, doutor André Gomes de Azevedo, que é mestre em Direito pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, professor pesquisador associado da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, da UNB, professor nos cursos de pós-graduação Lato Sensu na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e juiz de Direito na Bahia. E eu ia esquecendo que o doutor Bacelar é juiz de Direito no Paraná. Então, eu vou convidar os colegas a tomar assento na mesa, que agora vai começar para valer o nosso trabalho.